O Centro Espírita Amor e Caridade teve seu início no ano de 1937, formado por um pequeno grupo que se reuniam na casa do Senhor Rio. O grupo inicial foi aumentando rapidamente e o local dos encontros já não comportava para tanta gente. Por conta disso, os participantes se cotizaram e adquiriram um terreno onde construíram uma pequena casa como sede, inaugurada oficialmente em 25 de dezembro de 1939. Em 1941, o Sr. Abelar Garcia Porto registrou o primeiro estatuto e o SEAC passou a ser classificado como uma sociedade civil, religiosa e filantrópica de duração ilimitada. Desde o início até os dias atuais, a trajetória do nosso querido SEAC foi marcada por muito trabalho e desafio. Dentre suas atividades iniciais de auxílio, a casa mantinha reuniões mediúnicas e o estudo do Evangelho. Entre o ano de 1948 a 1982, funcionou a Comissão de Socorro aos Necessitados, que visitava os lares. Na década de 50, foi criada a Escola de Evangelização Infantil. Mais tarde, a Mocidade Espírita Jesus de Nazaré. Em 1971, criou-se o Departamento Mirim MEI-MEI, com a finalidade de atender as crianças carentes cadastradas na instituição. Em 1994, a casa precisou mais uma vez ser ampliada e uma grande obra de reforma foi feita, dando lugar ao atual prédio de 3 pavimentos, voltado aos estudos e reuniões da casa. Neste ano, diante da pandemia que assolou e assola o planeta, o SEAC mais uma vez se reinventou, adaptando seu conteúdo evangélico doutrinário às transmissões pelas mídias sociais. No decorrer de sua existência, a casa teve como presidente os seguintes membros: Zezinho Roque, Abelar Garcia Porto, Luiz Ranco, Albano Costa, Mário Rodrigues da Silva, Anselmo Paulino, Leonor Maria da Conceição, Miriam Marques Lima, Marta Ribeiro Freixo e Eulália Rodrigues dos Santos. Atualmente, a casa é administrada por um conselho diretor e fiscal. Com desmedida gratidão, essa atual diretoria vem a público louvar o esforço pioneiro daqueles que os antecederam, erguendo os pilares dessa instituição quase secular, que neste mês completa 81 anos de existência. Que nosso mentor Ananias e o nosso irmão Jesus derrame bênçãos para que possamos dar continuidade aos trabalhos de amor e caridade desta casa, que tanto nos acolhe, ampara e esclarece. Ao SEAC, os nossos parabéns. Todas. Estão me ouvindo? Cássio? Cássio, está me ouvindo? Bom, eu creio que vocês estejam me ouvindo, eu só preciso de um alô de Cássio aí, me dá um retorno. Vamos ler a nossa página para começar a nossa palestra. Cássio, me dá um retorno aí. Estou ouvindo, está tudo bem. Ok, então vocês estão me ouvindo, falei com o Cássio aqui. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande fazer a abertura de 81 anos da nossa querida casa,
Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós temos uma palestra do nosso querido Hélio Ribeiro, e eu vou abrir lendo uma página, o capítulo 21, Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação ao próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos a vida. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente, do nosso livro Agenda Cristã, de Chico Xavier. Psicografia de Chico Xavier. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus, aos amigos espirituais e mentores, que possam nos imantar dessa energia de amor, dessa energia de fraternidade, de amorosidade, de paz e de muita fé, para que possamos suplantar, superar, avançar esses momentos tão árduos, tão desafiadores, momentos de construções, de ressignificação dos nossos conteúdos, momentos de comunhão com os nossos mentores espirituais, com o Pai Celestial, e pedir a Deus que nos dê muita coragem de seguir em frente a despeito das dores que se nos ameaçam, que se nos apresentam, que chegam até nós. Queremos pedir pelo nosso irmão Hélio Loureiro, que vai trazer para nós a sua palavra, falando sobre a lei de justiça, sobre a reencarnação, sobre essa lei tão importante que a ciência espírita nos vem demonstrar o que é e por que seguimos nos caminhos, às vezes, tão difíceis de entender. Então, está aberta a nossa reunião da noite de hoje, e o nosso querido convidado, que é o Hélio é da Casa Partuíra, Grupo de Apoio a Menores, em São Gonçalo, né, Hélio? Isso, São Gonçalo. Hélio Ribeiro, Grupo de Apoio aos Menores, Casa Partuíra. Então, Hélio, a palavra é sua. Sinta-se acolhido na nossa casa. A nossa casa está comemorando 81 anos, e é uma honra ter você fazendo nos brindando aí com esse presente que é a sua palestra, ok? Sinta-se à vontade, sinta-se na mesa executiva de trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos, é um prazer imenso estar participando das festividades dos 81 anos do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, e agora com as facilidades da internet, o lado bom desse período pandêmico, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo nesse planeta através dessas ferramentas maravilhosas que a modernidade nos trouxe. Hoje o nosso assunto é a lei de ação e reação e a reencarnação. É muito interessante quando nós começamos a estudar o Espiritismo, algumas pessoas começam a entender dessas leis naturais e não conseguem apanhar num todo, logo no início, quais são as consequências da crença na reencarnação. Uma delas, e que eu considero das mais importantes, é que nós perdemos o medo de morrer.
que nós vamos descobrir que a imortalidade da alma é um fato. Sendo um fato, nós começamos a ter mais compromisso com a nossa existência, a valorizar a vida e a entender os mecanismos dessas leis naturais, como, por exemplo, a lei de ação e reação, que determinam o nosso planejamento reencarnatório quando nós estamos no mundo espiritual. Esse trabalho tem como fonte de consulta o Livro dos Espíritos, nas questões 334 e 345, um livro chamado Viagens Psíquicas no Tempo, de Lamartine Palhano Júnior, e o livro Ação e Reação, de André Luiz, o caso Jonas. Pode passar, vamos ver como é que a gente começa. No Livro dos Espíritos 334, Allan Kardec pergunta assim: a união da alma a este ou aquele corpo está predestinada ou só no último momento é que a escolha é feita? Resposta dos espíritos reveladores: o espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que quer experimentar, pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo. Aqui, na codificação, já está previsto, já está comprovado o planejamento reencarnatório. Então, não é o acaso que rege essas leis imutáveis. Existe todo um arranjo, toda uma programação para que possamos voltar à Terra. E aqui ficou bem claro que nós escolhemos as provas, ali, escolhendo a prova que quer experimentar. Então, nós escolhemos as provas que nós temos que passar. É claro que muitas das vezes nós reclamamos muito. Reclamamos, eu não aguento essa prova, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi, mas Deus não dá fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Então, a prova escolhida é a prova suportável. Próximo. A questão 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo no qual deve encarnar ou somente do gênero de vida que deve servir de prova? Resposta dos espíritos: ele pode também escolher o corpo, pois as imperfeições deste corpo são para ele provas que auxiliarão no seu progresso se ele vencer os obstáculos que então encontre. A escolha, porém, não depende sempre dele. Ele pode pedir. O que dizer que não depende sempre dele? Porque nós temos espíritos amigos que velam por nós, que querem o nosso bem. E isso está bem claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 11, quando Allan Kardec fala sobre os anjos de guarda. E Allan Kardec fala que, além do anjo de guarda, que é o espírito superior, todos nós temos espíritos protetores, familiares, amigos, que zelam por nós. Então, são espíritos que nos ajudam a passar pelas provas que escolhemos. E isso é muito importante. É reconfortante ter essa certeza, né? Então, nós não escolhemos tão somente o gênero de prova, mas participamos da escolha de nosso corpo físico. E isso vai nos ajudar muito, né? Próximo, por favor. O planejamento reencarnatório. Na página 86 do livro Viagens Psíquicas no Tempo, é um livro maravilhoso que o Lamartine Palhano Júnior, já desencarnado, tarefeiro espírita ligado à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, ele fundou uma sociedade espírito-santense de pesquisas espíritas. E lá ele fazia experiências com médiuns e fazia com que, através de um momento de hipnose clínica, a pessoa voltasse no tempo e ele tinha ali condição de fazer perguntas. Nesse caso específico,
Ele fez uma indução hipnótica, a médium voltou ao útero materno e voltou ao período que estava organizando, planejando a sua reencarnação. Então ele pergunta assim: então você participou do planejamento do próprio corpo? Jamília é um nome fictício que ele deu à médium, à investigada, né? Participei detalhadamente tudo. Dei sugestões das minhas necessidades, daquilo que haveria de me satisfazer. Considerei os meus problemas de consciência e tudo que já me foi lembrado, para que nada pudesse interferir negativamente naquilo que me propunha fazer. Então, o planejamento reencarnatório, para nós, pode ser mal comparado com o planejamento de uma viagem, onde a gente organiza desde a roupa que a gente vai levar, desde aquilo que a gente vai usar durante o período que vamos estar fora, o tipo de roupa, aonde nós iremos, com quem que nós vamos estar, o que nós vamos fazer. Então, o planejamento de uma viagem é algo singelo frente ao planejamento de uma reencarnação. Então, nós participamos exatamente de tudo, e mais uma vez aqui ele fala aquilo que já consta lá no Livro dos Espíritos. Participamos da escolha do próprio corpo. Então, ali nós vamos ter, inclusive, freios e contrapesos para nos tolher na hora de algum impulso ruim. Então, vale a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar o próximo, por favor. O investigador, que é o nosso Lamartine Palhano, ele fala assim: levando em conta que o corpo é uma espécie de universo para o espírito, a necessidade da presença de espíritos especialistas, colaboradores na tarefa da construção dele. Aí a Jamile, que é a médium, responde: lembra muito o departamento de anatomia de uma escola de medicina. Cada setor com seu responsável. Há desenhistas, arquitetos, geneticistas. A equipe responsável por uma área de conhecimentos assume o controle de tudo que lhe diz respeito. E aí vale lembrar que, através do processo reencarnatório, nós vamos ter, com certeza, a oportunidade de quitar débitos de um passado. Recentemente, eu recebi o pedido de ajuda de uma grande amiga que eu tenho, em outro estado, em favor de uma jovenzinha que sofria de um mal, de uma doença dermatológica, e todo o seu corpo vivia em chagas, em feridas. E quando eu vi, eu me apiedei, fiz prece, ajudei naquilo que pude, e me veio uma informação pelo pensamento. Da lei de Deus a gente não escapa. Nós pedimos para vir, inclusive, com o corpo dessa forma. Quem sabe naquela época das fogueiras da Santa Inquisição. Quem sabe naqueles momentos da humanidade onde nós praticávamos tantas brutalidades e aí ferimos a nossa consciência. E a justiça divina faz com que nós próprios escolhemos provas pelas quais precisamos passar. E aí nós passamos pela prova e saímos vitoriosa dela se nós não reclamarmos, não murmurarmos. Da importância que o Paulo de Tarso diz, dar graças a Deus por tudo, agradecer a Deus por tudo e em tudo, um momento muito especial do nosso amadurecimento espiritual. Nós vamos pouco a pouco conhecendo a doutrina espírita, ela vai entrando em nós e nós vamos amadurecendo espiritualmente. E aos poucos nós vamos entendendo que tudo aquilo que acontece conosco tem uma razão de ser. Tudo aquilo que foge ao nosso entendimento, foge ao nosso controle, tem uma causa maior. Se não foi o mau uso do nosso livre-arbítrio, o mau uso do fazer ou não fazer alguma coisa, nós vamos ter meios e modos de corrigir. Mas se trata de um resgate de uma prova que nós temos que passar, nós vamos passar por ela.
mas sempre contando com a misericórdia de Deus, que é infinita e que ajuda a todos sempre. Pode passar, por favor. Próximo. No livro Ação e Reação, a gente observa um caso muito interessante que vale a pena um preâmbulo antes de eu ler o que está escrito ali. É um assunto que, inclusive, eu falei no sábado passado, em uma entrevista para uma rádio de Araruama. É uma entrevista muito interessante que o nosso amigo José Henrique Rubim, de Nova Friburgo, também participou. Ele é médico, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Foi muito interessante que o assunto era o aborto, né? Que é exatamente o assunto desse caso aí. E aí eu concluí a entrevista dizendo que, infelizmente, esse assunto ultrapassa as raias religiosas, filosóficas ou do convencimento pessoal. Hoje, esse assunto é estritamente comercial, porque, em sendo aprovada, eu acredito que não será no nosso Brasil, aprovada a legalidade do aborto, ou seja, pode fazer o aborto a qualquer momento da própria gravidez. No dia seguinte à aprovação da lei, muitas e muitas clínicas de instituições internacionais que têm interesse financeiro disso vão estar instaladas em nosso Brasil. E, como a gente percebe lá fora, estará a um preço acessível. Um aborto hoje no mercado internacional é R$5.000, dividido, em nosso caso, um país pobre, ou um país com acesso financeiro ainda difícil, em 60 parcelas. Então, vai facilitar. Essa é a ideia. Então, o aborto hoje foge de uma discussão que para nós é importante no campo da própria reencarnação, para passar para uma situação estritamente comercial, de interesse comercial. E ninguém pergunta sobre as consequências espirituais do ato. E nós, espíritas, que conhecemos a reencarnação, que temos a certeza dela, que conhecemos da lei de causa e efeito, de ação e reação, nós sabemos que um ato como esse tem implicações seríssimas, né? E nós seguimos aquilo que Jesus nos ensina. Deus não quer a morte do pecador, mas o fim do pecado. Então, a pessoa que esteve envolvida no ato do aborto, seja a própria ex-futura mãe, ou as pessoas envolvidas no ato, aquele que seria o pai que financiou, todas essas pessoas, a elas é dada uma oportunidade de reparar o erro praticado. E isso é algo muito importante para todos nós, para que a gente possa ter uma nova oportunidade. Isso a doutrina espírita tem de essencialmente consolador quando fala da misericórdia infinita de Deus, das oportunidades que Deus nos dá, da gente voltar atrás e refazer reparar os erros praticados, né? A reencarnação serve de uma maneira muito acentuada para isso, corrigir erros do passado, assim como também pavimentar um futuro melhor. Então, no livro Ação e Reação, de André Luiz, que vale a pena lembrar que os livros da série de André Luiz vieram no momento onde existia um questionamento muito grande, que tudo aquilo era novo, daquilo não tinha ainda passado pelo crivo de muitos estudiosos. Então, muitos entenderam, começaram a colocar alguns obstáculos, né? Mas logo em seguida, o lançamento de Nosso Lar, a FEB aceitou publicar o Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira. E como Chico Xavier tinha e tem o crédito que tem, o crédito moral, a autoridade moral, depois dele já ter dado as provas de que se tratava de um médium sério, começou pouco a pouco a ter a aceitação da obra dos livros ditados pelo Espírito André Luiz. Então, é de uma importância capital para todos nós entender aquele momento no tempo e no espaço em que esses livros vieram à luz, para que possamos captar as dificuldades que a espiritualidade tem para trazer algumas verdades para nós imperecíveis, né?
Então, eu vou ler um trechinho e vou parar para a gente comentar. Né? De inesperado, outro colaborador veio até nós e pediu. André Luiz está fazendo uma visita a uma pequena colônia, uma casa assistencial no mundo espiritual, bem próximo da crosta terrestre, que é especialista em fazer, em programar, em trabalhar com reencarnações especiais. Reencarnações especiais seriam aquelas onde tudo tem que dar certinho, onde existe um amparo espiritual de tal forma que os espíritos terão toda a assistência para que dê certo. Porque nós sabemos que através da reencarnação, só através da convivência, e aí no caso de mãe para filho, é que se vai efetivamente resgatar erros horrendos praticados em passado. Né? Então aqui começa assim, eu vou ler de novo. De inesperado, outro colaborador veio até nós e pediu: instrutor, rogo-lhe providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Os irmãos a que ele se refere são espíritos ligados a essa reencarnação, a esse caso Jonas. Ou seja, quando a Cecina ficou grávida, os espíritos vieram à Terra, espíritos ligados àquela instituição no mundo espiritual, e ficaram acompanhando o desenrolar da própria gravidez, ou seja, uma proteção muito de perto, para que pudesse a Cecina ter meios e modos de levar a bom termo o planejado. Né? E aí o instrutor pergunta: em que consiste... Não, perdão, voltando. Pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou interna preocupação no olhar, patenteando enorme surpresa, indagou do emissário: em que consiste o obstáculo? E ele responde: Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a receber. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto, no 3º mês de gestação, e vimos fazer o que é possível para mantê-la na dignidade paternal. Jonas deveria reencarnar através de Cecina, e Cecina, na carne, descobrindo, sentindo as dificuldades, antevendo as dificuldades que viria a ter nesse desiderato, ela sentindo esses fluidos grosseiros do espírito reencarnante, ela queria livrar-se do compromisso assumido. E já estava no 3º mês e essa seria a 4ª tentativa do aborto. Ou seja, seria o 4º momento em que ela queria cometer um infanticídio, a morte de uma criança, a morte de uma pessoa indefesa. Né? Não podemos esquecer que Deus perdoa quem erra, dá uma nova chance. Mas o aborto é, sem sombra de dúvida, um crime horrível. Pode passar o próximo, por favor. Druso, que é o nome do instrutor, lá na mansão, que é essa instituição, esboçou num semblante um sinal de serena firmeza e acentuou: é inútil. A jovem mãe aceitá-lo-á segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres. Tragam Cecina até aqui, ainda hoje. Logo se entregue ao sobrenatural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. E aí, ou seja, haveria uma intervenção. Quando a gente dorme, só o corpo dorme. O espírito fica livre e sai e vai de maneira natural ao encontro daqueles outros espíritos com os quais ele se sente bem. Só que nesse caso, haveria uma indução magnética
para que Cecina pudesse, hipnotizada, sair do corpo físico e ir em companhia daqueles companheiros até a mansão. Ela iria conversar com Druso. Druso iria conversar com ela. Pode passar. Próximo, por favor. É aquele caso de reencarnação pendente? Ousei perguntar a respeito disso. A casa podia opinar com segurança na solução de semelhante assunto? O interpelado sorriu benevolente e respondeu: para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se realizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente do mundo, o inferno existe na espiritualidade, em função da culpa nas consciências. E assim, como já podemos contar na esfera carnal com uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação através do livramento condicional e das prisões e escolas, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Ou seja, a criatura está no mundo espiritual numa situação dificílima, está carpindo, pagando erros praticados em passado. A reencarnação é o meio mais eficaz, o mais seguro de se quitar débitos das vidas anteriores, através do convívio com as pessoas, através do resgate que vai ter. E se a pessoa quiser, tem que manifestar a vontade, na grande maioria dos casos, como é o caso de Cecina. Ela foi até Druso, que é um instrutor. Ela combinou que iria aceitar Jonas. Então agora não tem como voltar atrás. É a questão da sinceridade da palavra afiançada. Então não tinha como ela agora, alegando que está enfurnada na carne e que esqueceu daquilo tudo que foi combinado. Porque, como dizia a minha avó materna, o combinado não é caro. Ou seja, ela deve cumprir com aquilo que foi acertado. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que aconteceu? Ela adormeceu, ainda era aquele soninho após o almoço, ela almoçou, ela adormeceu, teve um sono, já um sono hipnótico, né? Quando ela estava dormindo, os espíritos ligados à mansão aplicaram passes nela de tal forma que ela se desprendeu do corpo lúcida. Eles levaram ela ao mundo espiritual. O Druso aplica passes nela de tal forma que ela tem a memória avivada. E ela, quando abriu os olhos, ela reconheceu o Druso, ela reconheceu o momento onde ela estava, e aí ele começou falando assim: Cecina, como é que você está, minha filha? Ela reconhece ele e fala assim: ah, seu Druso, eu estou muito chateada, eu não quero mais ter o Jonas como filho. Mas como não? Nós acertamos os detalhes disso. Mas eu não quero, eu estou achando que vai ser muito difícil. E ele falou assim: olhai, lembra do Evangelho quando Jesus diz assim: olhai as aves do céu, não plantam, não semeiam, mas o nosso Pai as alimenta todo dia. Então, não tem como. Você terá o nosso apoio em nome da bondade divina. E no mínimo 7 anos o Jonas ficará na Terra. Você quer que eu te lembre, Cecina, do seu passado com ele? Do porquê que você tem que ser mãe dele? E aí colocou a mão sobre a testa dela
ativando a memória integral dela, e ela começou a lembrar do que ela fez com o Jonas. E ela para e fala assim, não, o senhor tem toda a razão. Eu assumi esse compromisso perante o senhor, perante essa instituição. Ele vai nascer, eu serei mãe dele. E aí ela volta, eles trazem ela com muito cuidado, ligam ela no corpo, ela acorda, ela morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Ela tinha ligado para uma clínica e tinha combinado, isso na década de 40 do século passado, tinha combinado o aborto para o iniciozinho da noite, uma clínica clandestina. É claro que o aborto ainda é crime, né? E aí ela acorda e fala assim para a moça com quem ela dividiu o quarto. Eu tive um pesadelo. Eu tive um pesadelo de tal forma que se eu insistir nesse aborto, eu vou morrer. Vai ser muito ruim para mim. Então eu não vou fazer aborto, não. Eu vou ter esse filho. E aí aconteceu a vitória da vida, né? A vida saiu vitoriosa, porque ninguém é mãe ou pai de ninguém à toa. Existem laços que nos unem. Não existe ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-irmã. Existem, sim, laços que nos unem. Pode passar. Bom, vamos voltar àquele anterior, por favor. Então, aqui você pode perceber que, através de um acordo feito no mundo espiritual, nós vamos organizando a nossa família. E mesmo aquelas pessoas que não têm condições de forma natural, biologicamente, ser pai ou ser mãe, existem meios e modos que a espiritualidade consegue, através do qual os espíritos com os quais nós temos compromisso chegam até nós. E isso acontece através da adoção. Na adoção existe um combinado prévio também, né? Eu, como advogado, eu trabalho com adoções. Já fiz, inclusive, adoção internacional, acompanhei algumas outras e fiz uma. A adoção que eu fiz foi algo muito interessante, porque eu estava com a minha mulher participando de um evento espírita no exterior, em Paris, naquele congresso do aniversário de Allan Kardec, no ano de 2004, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um casal de portugueses que estavam na França já há muito tempo, com dupla nacionalidade, eram franco-portugueses, né? E nós fizemos amizade, depois, ao fim do congresso, ficamos mais alguns dias, aí ficamos hospedados com eles, e ao final, a moça, que eu vou chamar aqui de Maria, ela disse assim, o senhor que é advogado lá no Brasil, o senhor pode me dar uma ajuda? Eu disse, olha, eu posso ajudá-la. Ela falou assim, eu tenho certeza que eu tenho um filho e que ele mora no Brasil. E eu preciso que o senhor me ajude a encontrá-lo. E eu disse assim para ela, a senhora tem noção do tamanho do nosso país? Tem noção de como o país é grande? Como é que eu vou achar o seu filho? Ela falou assim, você é médium. Eu falei, não, mas a mediunidade não é assim. Como é que eu vou exercer na mediunidade e vou achar o seu filho? Ela falou, não, meu filho eu tenho certeza, ele vive no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que o senhor vai encontrá-lo. Eu tenho sonhado muito com ele. Bom, eu nunca tinha feito nenhuma adoção internacional, mas eu sei que todos os passos que a lei manda, trouxe a habilitação internacional deles, da entrada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde existe um setor específico para adoção de estrangeiros. Na verdade, é um fato muito triste que eu vou contar. O perfil que o brasileiro quer para adotar é menina, branca, recém-nascida. E
pelas estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 6 anos, a criança brasileira não desperta mais interesse nos brasileiros para serem adotados. Então, a criança está em um abrigo administrado pela Justiça, ela ultrapassou a idade de 6 anos, raramente ela será adotada por brasileiros. Brasileiro também, de maneira muito rara, adota criança doente ou criança que veio de uma forma natural com a falta de uma perna, algum problema de saúde. O brasileiro não adota. Essa é a estatística que prova. E aí eu fui, dei entrada, fiz a habilitação e lá tinha um catálogo de crianças. Ela me disse que era um menino e eu fiquei responsável por descobrir essa criança que seria o filho dela. Uma responsabilidade muito grande, né? E eu disse para ela, mas como é que eu vou ter? Me dá uma dica de como é que eu vou saber que é o seu filho. Ela disse, quando o senhor vê a foto dele, ou quando o senhor estiver junto a ele, o senhor vai sentir as suas carnes tremerem. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso? Eu achei aquilo tão estranho, mas fui vendo um catálogo de crianças para adoção de estrangeiros. Tinha mais ou menos, naquela época, umas 60 crianças. E fui passando as fotos, e a moça me falando, a servidora do cartório me mostrando, e dizendo das crianças, essa aqui é isso, aquilo outro. Aí teve uma foto que ela passou rápida. Eu falei assim, você passou uma foto rápida e não falou nada. Pode voltar? Ela falou assim, não vale a pena. Eu falei assim, por quê? Deixa eu ver quem é. Quando eu olhei a foto, realmente eu senti um tremor por dentro. E eu perguntei, mas quem é esse menino? Ela falou assim, esse menino ele tem 6 anos, é filho de uma louca, ele se chama João, ele está internado num abrigo da Justiça, no pé da montanha do Cristo Redentor. E eu quero vê-lo. Mas João não tem chance nenhuma para ser adotado. João é filho de maluco, ele tem 6 anos, não foi alfabetizado, ele praticamente não fala. João não faz o perfil de uma criança para o exterior. Não, eu quero vê-lo, quero ter essa oportunidade de conhecer. E eu fui com a minha esposa lá, nessa casa assistencial, que é um local muito lindo, um sítio no bairro das Laranjeiras. E o táxi nos levou até a porta. Lá, a instituição ela é administrada por freiras italianas. E aí eu fui recebido para a assistente social, apresentei a carta da Justiça, dizendo que eu podia visitar determinada criança, e eu fui levado à Madre Superiora. A Madre Superiora, quando olhou a cara, falou assim, mas João? João não, né? Aí eu falei assim, mas por que não? Por que eu não posso conhecer João? Aí ela começou a dizer de novo, não, João é filho de uma maluca, não vai dar certo. Eu disse, não, deixa eu conhecer o João. E aí o João veio, pequenininho, mas tão magro, os olhos arregalados, a porta de acesso era uma porta secundária, atrás da onde ficava sentada a Madre Superiora. João sai por trás dela, saúda ela, dá a volta aonde eu e minha mulher estamos sentados, olha para mim, olha para minha mulher e olha para a Madre Superior e fala assim, posso sair? E eu fiz sinal de que sim, e ele saiu e falou assim, não vale a pena insistir, tem que ser muito espontâneo. E era a hora do recreio, e aí fomos lá para o pátio, e não se podia, naquela época, o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite fotografar crianças que estão albergadas pela Justiça. Mas não fala nada contra tirar foto de jaca. E lá tinha uma jaqueira imensa com jacas
já que tinham sido retiradas do lado do tronco. E eu falei, João, segura aqui, bota a mão aqui do lado dessa jaca, eu vou tirar foto da jaca. Eu precisava tirar foto dele para mandar lá para a Maria, lá na França. Tirei a foto, escaneei, mandei pelo e-mail, e aí, naquela madrugada, o telefone tocou. Eu levei um susto muito grande, era ela, a Maria, que falava um português de Portugal misturado com francês, e quando a gente acorda assim, no meio da noite, fica um pouco difícil de entender, mas ela disse, chorando, é ele, João é o meu filho. E disse assim, eu já falei com o José, o marido, nós daqui a 10 dias estaremos aí. Vamos ficar hospedados em sua casa. Eu entendi que ela estava resoluta, comuniquei ao cartório que ela tinha interesse em conhecer João, e fomos de novo, aí já fomos em 4. José, Maria, eu e a minha esposa fomos fazer a visita lá de novo ao abrigo institucional. O João foi chamado, deu a volta no sofá onde eu estava, olhou para a minha mulher, esboçou um sorriso, e aí foi em direção de José e de Maria, parou bem em frente a Maria, coloca as 2 mãos no rosto de Maria e diz assim, você quer ser minha mãe? E aí todo mundo chorou, todo mundo se emocionou. Maria abraçou ele, disse que sim, e aí iniciou um processo muito lento. A adoção para o estrangeiro, o casal tem que ficar 6 meses no processo de adaptação. E ficaram lá em casa 6 meses, Maria, José e João. 6 meses convivendo. Aí aconteceu a audiência. Na audiência, a promotora pública diz assim para Maria, a senhora tem certeza que essa criança é filho de uma mulher louca? Tem mais de 90% de ser louco como a mãe. Tem muita chance. E aí Maria dá um exemplo assim, de um amor que supera e que dá para nós a certeza de que a programação reencarnatória, a lei de causa e efeito, essa reação, é tudo um fato, é real. A lei da reencarnação dela ninguém pode escapar. Ela disse assim, louco ou não, cego ou não, paralítico ou não, é meu filho, vou levá-lo. E aí levou. Feita a audiência, os trâmites legais, foram embora. Chegaram na França, o menino foi matriculado numa escola para estrangeiros. Seriam 9 meses para ele se adaptar à língua francesa. Durante esses 9 meses, ele que não tinha sido alfabetizado em português, foi alfabetizado em francês, e ao cabo de 9 meses, ele falava o francês. Falava ali, escrevia numa rapidez incrível. E a diretora chama Maria e diz assim, tem algo peculiar na história de João. Ele fala com sotaque típico daquela região da divisa da França com a Espanha. Interessante essa. E realmente ele falava com sotaque que não era um sotaque usual dali dos pais e das crianças outras. E o tempo foi passando, matriculou numa escola normal para crianças francesas, e João sempre se superando, foi o primeiro aluno de sua turma, foi o primeiro aluno de todo o ano, e no ano seguinte, o primeiro aluno do colégio inteiro. E sempre quando ela me ligava, ela dizia para mim, e a juíza e a promotora diziam que ele tinha chance de ser louco. Ele é um menino inteligentíssimo. E aquilo fortaleceu aquela certeza de que os reencontros existem. E o tempo foi passando e chegou o momento do serviço militar obrigatório. E o pai perguntou,
João, você quer servir na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica? Ele falou assim, na Marinha. E eu quero fazer uma prova. Depois que eu tiver feito meu serviço militar obrigatório, eu quero ser oficial da Marinha. Eu quero entrar, fazer um concurso e passar. Eu quero fazer engenharia de nanotecnologia na Marinha. Aí o pai, por curiosidade, foi ver. A cada ano existiam só 3 vagas. E o pai falou assim, meu filho, como é que você vai passar? Ele falou assim, papai, são 3 vagas. Uma é minha. E assim foi passando. Ele fez o serviço militar obrigatório, com louvor, fez a prova e passou. Hoje ele é oficial da Marinha e engenheiro de nanotecnologia, um menino amorável. Quando ele fez 15 anos, os pais perguntaram o que ele queria. E ele disse que queria vir ao Brasil, queria vir ao Rio de Janeiro. E aí os pais pensavam que ele queria nos rever, né, que a gente ficou na história dele, tanto eu quanto a minha esposa. E aí eles vieram. E o menino falou assim, não, na verdade, eu quero ir aonde ela está, eu sei que ela morreu. E eu pesquisei e descobri realmente a mãe dele havia morrido. Tinha sido enterrada em um cemitério do subúrbio do Rio de Janeiro. E num sol escaldante de janeiro, nós fomos lá. Ele, quando viu a cova rasa onde estava o corpo da mãe enterrado, ele se ajoelha e, em voz alta, ele fala em francês, muito obrigado, porque através da senhora eu voltei à terra e eu encontrei meu pai e a minha mãe. É realmente uma história muito emocionante, porque os reencontros são os fatos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos falando da lei da reencarnação, da lei de ação e reação, nós temos a certeza de que nada acontece por acaso, de que esses reencontros são para o nosso crescimento espiritual. Que possamos, então, valorizar a vida, valorizar a cada momento de nossa existência, valorizar, inclusive, as provas pelas quais passamos. E passamos por muitas provas, mas todas elas capazes de serem superadas, porque eu vou repetir, então no Evangelho diz que nenhum fardo será mais pesado que as nossas próprias forças. Então Deus está sempre presente em nossas vidas. Nesses 81 anos de Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade da existência dessa casa espírita nessa cidade tão aprazível, amparando e ajudando a tanta gente, socorrendo as pessoas que chegam com problemas espirituais, e nesses 81 anos foram centenas e milhares de pessoas que passaram por lá, foram estabelecidas, foram apoiadas, foram tratadas, foram curadas de doenças espirituais. Que nós possamos lembrar de agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer essa casa venerável e de ter essa oportunidade maravilhosa da gente conviver numa casa como essa. Eu convido a todos agora para uma prece de encerramento e em seguida devolvo a palavra para os nossos organizadores do nosso trabalho da noite. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente, Senhor, a oportunidade de nós conseguirmos nessa noite de nos reunirmos nessa assembleia virtual com vários corações ligados pelo laço do amor, da compreensão que a tua doutrina nos dá. Pedimos, Senhor, para o SEAC, mais aniversário dessa casa venerável, que ela possa continuar com suas portas abertas, atendendo e socorrendo toda a gente que ali vai em busca de socorro e de ajuda. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida e pedimos que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou a palavra aos nossos irmãos, organizadores do trabalho. Querido Hélio, foi muito bom, uma alegria muito grande ter você aí no nosso aniversário de 81 anos de nossa casa.
Eu que agradeço. Antes de encerrar, eu quero convidar os companheiros que estão nos ouvindo para domingo, dando seguimento, dia 6, 10 horas da manhã, Pensamento e Vida, com Manildo Oliveira. Manildo Oliveira, um companheiro que vai fazer a nossa palestra de domingo, depois de amanhã, 10 horas. Então, muito obrigado, Hélio, um prazer muito grande vê-lo. Foi muito ilustrativo, muito agregador, e obrigado a todos que estiveram, e até domingo, até a próxima, e vamos seguir aí amando a nossa casa. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Agora o nosso Cássio aí para sair. Você sabe sair, Hélio? Sei. Muito